Você já sabe que a menopausa é uma fase da vida da mulher em que muitas coisas mudam e que pode piorar muito a qualidade de vida. E se você ainda não sabe, clica aqui nesse link que já tem vídeo no canal falando sobre isso. Enfim, hoje eu quero falar sobre o tratamento da menopausa, dos sintomas da menopausa com a reposição hormonal. Fica até o final que você vai saber todos os detalhes. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. A terapia de reposição hormonal da menopausa é a forma mais eficiente de acabar com todos aqueles sintomas que te atrapalham e tiram sua qualidade de vida. Mas o principal é saber se você é candidata ou não a fazer a terapia hormonal da menopausa. Então eu vou começar esse vídeo pelas contraindicações. Então, se você já teve câncer de mama, útero ou ovários, já não pode usar hormônio. Se você já teve trombose, AVC, infarto, alguma doença que faça com que seu sangue coagule com mais facilidade, que você também não pode. Se você está com um sangramento uterino e não sabe a causa, também não pode usar hormônio. Está com algum nódulo mamário suspeito ou em investigação, também não deve fazer terapia hormonal. E em relação a histórico de câncer de mama na família, a gente já fica com um pouco mais de dúvida, porque vai depender se você tem ou não o gene suscetível. Então, algumas mulheres que têm histórico familiar de parentes de primeiro grau, ou seja, mãe, filha ou irmã que tiveram câncer de mama, a gente aconselha a paciente a fazer a investigação genética para que tenha o uso de uma forma mais segura, senão é melhor não usar. Aí tem algumas contraindicações relativas. O que é isso? Dependendo do tipo de hormônio, você pode usar. Então, mulheres que têm enxaqueca, que fumam, que têm colesterol alto, que têm diabetes, que têm obesidade, nesses casos, o ideal é não usar reposição em comprimido, em pílula. O melhor é pela pele, ou adesivo, ou gel. E agora eu vou explicar para vocês quais são todas essas possibilidades. E para saber como que faz a reposição hormonal, você precisa saber quais são os hormônios que vão fazer parte dessa reposição. O principal e o primordial que tem que estar presente em toda a reposição hormonal é o estrógeno. Por quê? Porque era o estrógeno que era produzido na época da menacme, que é a fase que a mulher ainda menstrua, e é ele que dá todas as características femininas, então deixa a pele mais sedosa, o cabelo mais macio, tem aquela questão de lubrificação vaginal que é completamente dependente do estrógeno. Então, a maioria das coisas que a mulher sente na menopausa, elas são pela privação, ou seja, pela parada de produção de estrógeno. E o estrógeno mais abundante que a gente tem circulante no organismo é o estradiol. Não existe nenhuma necessidade de repor estriol ou estrona, que eu vejo em muita fórmula aí manipulada. Então a gente só precisa do estradiol, que é o estrógeno mais forte e que vai melhorar mais os sintomas da menopausa. Ele que vai melhorar os fogachos, aqueles famosos calorões da menopausa, a libido, o ressecamento vaginal, a disposição, os transtornos de humor. Então é o estrógeno que vai melhorar praticamente tudo na menopausa. Outro hormônio importante que a mulher para de produzir na menopausa é a progesterona. E essa progesterona, ela é essencial na reposição da mulher que tem útero. E é essencial por conta da segurança. Para prevenção do câncer de útero, é obrigatório que a mulher esteja em uso de progesterona junto com o estrógeno. Se a mulher já retirou o útero, essa progesterona já passa a não ser mais obrigatória e a gente usa apenas em casos muito selecionados, principalmente para melhorar o padrão do sono. Muita gente acha que eu tô esquecendo do principal hormônio, que é a testosterona. Mas não, gente, a testosterona não é obrigatória na reposição hormonal da menopausa. Inclusive, ela deve ser indicada na minoria das mulheres. E a única indicação que a gente tem de uso de testosterona na mulher é se ela está pós-menopausa, já em uso de estrógeno em doses adequadas e ainda assim apresenta uma libido muito baixa. Mas não é só aquela libido que você fala assim, ah, hoje eu não quero, eu tô com dor de cabeça,
Mas se o seu companheiro fizer uma surpresa, se ele te der um presente, você vai ter aquela libido ali que vai ser despertada. Essa queda de libido que indica o uso de testosterona é uma mais grave, que se chama síndrome do desejo sexual hipoativo, que pra gente fazer esse diagnóstico precisa de preencher alguns critérios, um questionário, e aí sim a gente faz a reposição da testosterona. Muita gente não sabe, mas os ovários, depois da menopausa, eles param 100% de produzir estrógeno e progesterona, mas continuam produzindo testosterona. Então, relativamente, a mulher até tem um pouquinho mais de testosterona nessa fase, digo em proporção em relação ao estrógeno. Então, não é obrigatório repor testosterona na menopausa e, na maioria das vezes, só de repor o estrógeno, a libido já melhora. Todas essas formas de reposição que eu falei são de hormônios bioidênticos, ou seja, que o seu próprio corpo estaria produzindo se você não estivesse entrado na menopausa. Mas a gente tem uma opção de hormônio sintético, que se chama tibolona, que pode ser usado também para reposição hormonal, de mulheres que têm ou que não têm útero e que vão melhorar a maioria dos sintomas. Particularmente, eu não gosto tanto da reposição com tibolona, em primeiro lugar por ser um hormônio sintético, por apresentar mais riscos de trombose do que os hormônios bioidênticos e por não melhorar tão bem os sintomas da menopausa quanto os outros hormônios naturais. E você já sabe todos os hormônios que a gente tem que repor: estrógeno, progesterona e, em alguns casos, testosterona, mas agora eu vou te ensinar como você pode fazer essa reposição. A primeira opção, que todo mundo tem mais familiaridade, é o comprimido. Então, existem comprimidos com estradiol e progesterona. Algumas progesteronas são sintéticas, então converse com o seu médico para escolher a testosterona mais parecida com a que seu corpo produzia. E nessas pílulas é muito fácil porque vem tudo no mesmo comprimido, elas vêm combinadas. Se você precisa de usar só o estrógeno, também tem pílulas que só tem estrógeno, estradiol no caso. Uma outra forma de reposição, que é inclusive mais segura e mais indicada naquelas pacientes que têm um risco relativo de trombose, como pessoas com obesidade, colesterol alto, pressão alta, tabagistas e que tem enxaqueca, essa reposição é a transdérmica. Transdérmica é a que passa pela pele e é absorvida pelo tecido subcutâneo, pela gordurinha que fica ali embaixo da pele. A gente tem a opção de adesivo e de gel. O gel você coloca na mão, esfrega numa região do seu corpo, geralmente na coxa, e o adesivo você cola ele na coxa e troca de 3 em 3 dias. Então, são formas muito seguras e muito confortáveis também de fazer a sua reposição. Uma coisa muito importante é que o gel, ele não tem progesterona. Não existe nenhuma progesterona em gel que vá ultrapassar ali a sua pele, que vá proteger o seu útero. Então, a progesterona, ela é sempre em adesivo ou em comprimido. Então, se você quer usar o gel de estrógeno, o gel de estradiol, você tem que complementar com uma progesterona em comprimido para proteger o seu útero. Isso é muito importante, porque eu vejo algumas pessoas que fazem manipulação de progesterona e no gel de manipulação eles colocam um ativo de progesterona, mas isso não significa que está protegendo seu útero contra câncer de útero. Então, esse é um dos pontos mais importantes desse vídeo, é saber que a progesterona é só em adesivo ou em comprimido. Não sei se vocês estão sentindo falta de alguma coisa, mas tem os famosos chips de reposição hormonal da menopausa, aqueles implantes que colocam lá debaixo da pele, que daí, qual que é a propaganda? Olha, vai ser muito fácil, você vai colocar lá, não vai nem lembrar e o hormônio já vai estar sendo liberado. Mas, gente, não existe nenhum implante hormonal para reposição da menopausa que seja liberado pela Anvisa. Todos esses que vocês veem, até médicos mesmo, colocando e fazendo propaganda, eles são ilegais, eles não são fiscalizados. Ah, mas qual que é o problema? O problema é que você não sabe o que está indo lá dentro. Às vezes está indo um monte de hormônio
sintético, que não vai ser necessário, que vai aumentar muito o risco de você ter alguma complicação grave. Então, por exemplo, pensa, você tá lá na sua menopausa com 48 anos, não tem nada de comorbidade, né? Não tem doença nenhuma, coloca um chip desse, às vezes você vai ter uma trombose, às vezes você vai ter um AVC, vai ficar acamada. Então, são consequências muito graves que não compensam o risco de colocar uma coisa no seu corpo que não é comprovadamente segura. Uma outra coisa que eu queria enfatizar é que todas as formas de reposição hormonal que eu citei, o estradiol e a progesterona, elas são hormônios bioidênticos. Mas isso não quer dizer que precisa ser manipulado. Temos todas essas composições na farmácia, não tem necessidade de fazer em farmácia de manipulação, inclusive é mais seguro que seja já de um laboratório confiável e que a gente tenha muita segurança em relação à dose que você está administrando. E mais um detalhe, para a mulher que quer usar o gelzinho de estradiol e não quer tomar pílula de progesterona, pode colocar um Dilmirena no útero, porque o Dilmirena, ele tem progesterona e se ele estiver lá dentro do útero, ele vai liberando aquela progesterona ali e vai proteger o seu útero contra o câncer. A dose da reposição do estradiol, ele vai depender principalmente da idade da paciente e dos sintomas. Aquelas mulheres com menopausa precoce, que é uma menopausa que ocorre entre os 40 e os 45 anos, ou com falência ovariana primária, prematura, que ocorre antes dos 40 anos, essa mulher, ela vai precisar de uma dose um pouquinho mais alta de estradiol. Já após os 45 anos, a maioria das mulheres fica bem com 1 a 1,5 miligramas de estradiol, que é a dose presente aí na maioria das composições que a gente tem disponíveis. E é importante lembrar que não é obrigatório usar hormônio na menopausa. A reposição hormonal, ela é indicada para aquelas pacientes que estão sofrendo com os sintomas da menopausa. Não é porque você entrou na menopausa que você precisa usar hormônio. Se você não estiver sentindo nada, se você for a felizarda que entrou na menopausa e não sentiu nenhuma das consequências, apenas comemore, não precisa ficar tomando remédio sem necessidade. Muita gente que acha que melhora a longevidade, mas isso não tem nenhuma evidência científica. A gente indica a reposição hormonal para a mulher que precisa, ou seja, que está sentindo muitos sintomas da menopausa. E para a mulher que precisa fazer reposição hormonal, além de melhorar os sintomas da menopausa, essa reposição também melhora a densidade mineral óssea, ou seja, previne com que o osso tenha osteoporose, diminui o risco de doenças cardiovasculares a longo prazo e diminui o risco de câncer de intestino. Mas não dá para demorar para começar a reposição hormonal não, hein? Existe a janela de oportunidade, ou seja, você tem somente 10 anos, desde a data que você parou de menstruar até a hora que você pode iniciar a reposição hormonal. Se você entrou na menopausa, nunca procurou acompanhamento, mas está sofrendo com os sintomas e agora decidiu procurar, só que já tem mais de 10 anos que você entrou na menopausa, infelizmente você não vai ser candidata à reposição hormonal. E uma outra dúvida super frequente é: até quando eu posso usar a reposição hormonal? Nós não temos limite de idade, a gente precisa sempre fazer o acompanhamento dessa mulher com mamografia uma vez por ano, com ultrassom de mamas e ultrassom endovaginal uma vez por ano, e se estiver tudo bem, a mulher pode usar com tranquilidade a reposição hormonal. Agora, se ela quer parar, também não tem nenhum problema. Se ela parou a reposição e ficou super bem em relação aos sintomas, não tem necessidade de continuar. Os fogachos, que são aqueles calores que mais incomodam, costumam durar em média 7 anos, então às vezes a gente pode tentar essa suspensão. Pronto, agora você já está expert em reposição hormonal da menopausa. Se você for no ginecologista, no endócrino, que quiser te passar a perna, você não vai deixar. Dá um like nesse vídeo se você gostou das informações, encaminha para aquela sua amiga que também está entrando na menopausa e se inscreve no canal porque toda semana tem vídeo novo. Até a próxima!